Você precisa virar a casa se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro. Vamos lá, galera. E como que você vira a casa? Mais uma cagação de regra aí. Você traz as probabilidades ao seu favor. Porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino. Né? A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez. Olha aí, dicas de como ganhar no cassino. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho. E você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor. Né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. Entendeu? É o jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. Quando que tu entendeu isso? Como? Em 2013, 2014, talvez. E como é que tu fez pra virar a casa? Eu passei Olha agora, hein? Anota essa, hein? Deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Tá. Não é? Então pensa assim, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você. Uhum. Aí tá. Então quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? Aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos a probabilidade a seu favor. Então quando eu comecei a empreender, né, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos, né, que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho... Mas com 50 pessoas já no teu time prospectando, tu não tá no começo, né, cara? Aí, essa é a questão desses caras aí, desses gurus. Eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição quando eu comecei a empreender, eu tava com 50 pessoas no meu time prospectando. Porra. É disso na época, tu analisou como tu fez e, até que eu fui na cagada certinho. Cara, foi uma mistura dos dois. Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção, né? Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Ele sempre sabe. Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros, né? Então o que mudou a minha vida com certeza foi ler. Mesmo não gostando de ler. Porque para pra pensar. Essa é outra boa sacada. Colocar as probabilidades ao seu favor. E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Isso é maneiro, cara. Que ele vai deixar isso é uma boa sacada. Herança que ele deixa Eu quero trazer mais biografias aqui justamente por isso. É uma sacada excelente. O cara já viveu, já passou por aquilo, então pode ser que você também... Ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro. Excelente, cara. Excelente. Vou trazer então também aqui biografias justamente para incentivar isso daí, para você aprender com os erros da gente, né? Aprender com os erros de quem já viveu aí a parada. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal, hein? Novas novidades virão por aí. Vai trazer probabilidade a seu favor. Então, se você ler a história do Elon Musk, verdade. Se você ler livro, e você lê a história do Silvio Santos, você lê a história de, seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então, você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Não é uma questão cultural, especialmente do brasileiro, demonizar a riqueza? Eu vejo que tem uma... Assim, na verdade, eu consigo enxergar duas vertentes. Tá bom esse vídeo, hein? Um apanhado de ideias. Se você se torna um empresário,
se você se torna um cara que... Isso é interessante até. É. Que faz a roda girar e tudo mais, e uma galera se dá bem, e existe a possibilidade de pessoas terem um emprego por sua causa e tal. Vamos lá, do iFood, por exemplo. O iFood é uma puta iniciativa maneiríssima que, porra, hoje ninguém sabe direito como vive sem iFood. Mas tem uma galera que bate muito no iFood por causa do como é a relação deles com os motoboys e tal. Então, capitalismo possível selvagem. você chegar num lugar falando que você é o dono do iFood, tu vai ser mais Execrado. mal visto do que um cara que ficou rico e nas redes sociais ele ostenta, não sei o que, o caralho. Sim. Então tem duas visões aqui. O cara que se tornou um grande empresário e um cara que o trabalho dele é ser um influenciador que ostenta, que não sei o que e tal. Então talvez a gente enxergue a riqueza de duas formas diferentes, culturalmente falando aqui no Brasil. É maneiro tu ostentar, mas não é muito maneiro tu empregar pessoas, sei lá, tá ligado? Cara, tem um problema com as massas, assim, né? As massas... Toma cuidado pra falar isso, né, cara? Mas assim, as massas, elas dificilmente estão certas, assim. Caraca. Dificilmente estão certas. Cara, isso daí foi em cheio. Né? Mas por outro lado, se elas são a maioria, como eu poderia dizer que uma minoria de pessoas está certa? Né? O que definiria o certo e o errado? É complexo. Mas eu vejo que geralmente a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com um viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. E o dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. Tá? As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades. Começou os traumas. O que for. Por exemplo, Primo Rico é muito traumatizado. Cara. Eu enriqueci antes de entrar na internet. Não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né, uma linha de receita que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque, realmente, assim, o empreendedor, ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas... Né, mais ou menos, né, primo? As táticas, as técnicas mudaram também, né? E a pessoa, ela vive, muitas vezes, uma vida onde ela passa por ciclos errados, sem nem perceber. Então, é claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei. Lá vem. Então eu não recebi um aumento, eu não cresci, eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. Cara, o Primo Rico é aquele tipo gordinho da escola que é cheio de trauma, todo traumatizado, e ele traz isso, essa carga explorador, de que ele era coitado. O funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca, e eu nunca vou crescer, porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí, por isso, eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí, eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, né, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu estou culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo. Essa daí é a vida do CLT classe média, né? Aliás, do CLT médio. As pessoas, elas geralmente não têm algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando um amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. E a gente vive nesse ciclo, né, cara? Ô, primo, cara, isso daí eu não sei, sabia? Aí agora que tu, é muito trauma, ele é carregado de muito trauma. Ele e o Ícaro de Carvalho também tem esse discurso de que as pessoas gostavam mais deles quando eles eram coitadinhos e tal. Enfim, depois que eles cresceram, tudo mudou. Ninguém acreditava neles, etc. O que você imaginava, mas, cara, assim, pra sei tua lá, vida? eu particularmente não tenho essas questões na minha vida, não. Chegou um momento da minha vida... Não sei se você aí tem, deixa nos comentários. Chegou um momento na minha vida
que eu tinha mais dinheiro do que eu precisava. Tá? Porra, que problemão, amigo. Caraca. Eu tava num caminho de, juntar um patrimônio ali e ter a possibilidade de ficar mais tranquilo. Não é nem nada muito absurdo, não, mas era assim, eu tava acostumado com X e eu comecei a ganhar 20X. Tá ligado? Eu, caralho, isso aqui é maluco e tal. Só que eu percebi, a minha sensação foi, cara, rapaz, não era esse o objetivo. Eu queria mesmo, cara, sei lá, isso dá outro papo. Nossa. alguma outra coisa que não era ficar rico. Cara, Tu passou por isso, assim? Teve algum momento... só quando você é milionário, sei lá, bilionário, que você tem a possibilidade de pensar numa possibilidade dessa. Tem a chance de pensar numa possibilidade dessa. Teve. Meu objetivo, isso aconteceu depois que eu fiquei rico. Geralmente a gente precisa ficar rico pra isso acontecer. É muito difícil, cara. É isso. É muito difícil. Você acha que o objetivo é ter dinheiro. É lógico, cara. É lógico. É muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. Exato. É muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que o dinheiro não traz felicidade. Por exemplo, pois é. Um clichê como esse. Ou que ser rico não vale a pena. Né? Cara, tô 100% com rico aí. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente... Não chega nesse pensamento, nesse nível de pensamento. Ela sobrevive. Não é? Exato. Então, vai sobrevivendo. Ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade. Não tem tempo de raciocinar. Né? Então dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive, né, uma vida preenchida, ou seja lá o que for, né, até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar. É isso. Ou você poder dizer não porque você quiser. É isso. Não é? Então realmente é muito difícil. E existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso. Exato. E as pessoas nem sabem como é. Não sabem. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai acreditar com conselho amoroso. E a gente que já viu, a gente sabe, essa é a sua primeira namorada, seu primeiro namorado, pô, isso daqui parece que vai dar ruim, não é? A gente já viveu coisas. É claro que existem as exceções, mas a regra, né, ela estatisticamente acontece. Acerta mais, né? Ela acerta mais. É isso. E o que eu conheço de gente aí dando conselho é isso, galera. O Primo Rico também não ouviu muitos conselhos amorosos aí da galera, né? Mas, beleza. É isso, cara. Se você não chegou lá, se você ainda não conseguiu construir para ter teu patrimônio, enfim, não tem como você cogitar, pensar nessa possibilidade. Enfim. Cara, gostou desse corte? Se inscreve aqui no canal. Em breve eu te espero, hein? Amanhã tem mais vídeo, hein, galera? Falou. Até mais.